Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Matheus e estou aqui para apresentar um pouco dessa aula introdutória da segunda unidade da cadeira de Direitos Humanos do período de 2021.1, que a gente está atrasado, né? Então, a priori, a gente vai entender a relação que os direitos humanos têm com o próprio direito internacional, né? E para estudar isso, a gente precisa primeiro destrinchar como eles se construíram historicamente. Na primeira unidade estudamos isso e agora, depois de saber como historicamente eles estão constituídos e seus fundamentos, etc., a gente agora precisa refletir sobre como se constrói a identidade do ser humano. Porque se o direito humano diz respeito ao ser humano, o que seria esse humano? Mesmo que a igualdade seja um dos princípios desses direitos, a dificuldade em reconhecer no outro o mesmo sentido de identidade que é reconhecido em mim segue presente. Isso ocorre porque nossa percepção de nós mesmos passa pela compreensão do outro. O que ocorre na prática é que os conflitos que envolvem grandes grupos humanos, eles surgem com a desconstrução da identidade do outro, como historicamente a gente percebe que ocorre desde a Grécia Antiga, porque assim, se desmerecendo tal grupo, a gente pode acusá-lo de possuir características consideradas negativas e, em detrimento disso, a gente privilegia um primeiro grupo, digamos assim, que seria o grupo que desumaniza o segundo. Essa negação, ela parece bem forte quando a gente acredita estar num grupo, seja ele social, econômico, político, mais correto. Porque acreditando que minha posição é a única válida, ou pelo menos a mais válida, portanto, meio que a melhor, isso justificaria a submissão dos que não pertencem a esse grupo. Desde a Grécia Antiga, como eu disse, ocorre essa negação do outro, como a gente pode enxergar principalmente no termo bárbaro, que significava, numa tradução mais livre, não grego, ou seja, um não eu, já que o eu era grego, né? Desse termo, a gente surge com a compreensão do que seria o outro, que é uma parte diferente de mim, e esse conceito ele vai se desenvolvendo e se baseando justamente na minha relação com esse outro, essa outra. Da oposição entre o eu e o outro, surgiram inclusive os conhecidos mitos gregos, né, os mitos dos heróis. O herói, ele deveria ser tudo que a gente deve ser, né? E o monstro é tudo aquilo que a gente tem que negar. Perceba que um monstro naquela mitologia grega, ele é normalmente uma mistura de duas ou mais espécies de seres com anatomia meio exagerada, desproporcional. E esses mitos, eles mostravam os monstros como o outro, serviram inclusive de base para que os gregos entoassem que deveriam governar os bárbaros, porque esses bárbaros e escravos são igualmente monstros, né? Partindo dessa dualidade. Para tempos mais recentes, a gente percebe que esses monstros podem ser vistos adaptados à própria realidade como um todo. No contexto de Rousseau, no século XVIII, por exemplo, monstro eram as pessoas, de acordo com ele, sem moral, sem religião e desocupadas. Na Alemanha, no período nazista, os monstros eles permaneciam sendo pessoas, mas agora os judeus, os ciganos, pessoas com deficiência, etc. Desse último exemplo específico do nazismo, é possível perceber que tem um forte elemento presente há milênios nas relações de poder. O discurso, justamente sendo utilizado como uma ferramenta de desconstrução do outro, para que assim servisse como base para que se cometam atrocidades. Nessa Alemanha aí, a raça pura ariana era superior, né? Que não poderia conviver em meio aos impuros, aos outros, justamente. Portanto, deveriam destruí-los, já que não podiam conviver em harmonia. Nesse aspecto, a gente percebe que a desconstrução da identidade pode ser justamente o ponto de partida, mas também é destruído qualquer noção de igualdade a partir desse ponto. Hoje a gente pode ver como monstros podem ser estrangeiros, imigrantes, um bandido, um louco, ou seja, o outro é justamente aquilo que a gente, desde a Grécia Antiga, procura não ser, justamente o oposto de perfeito, de eu, né, daquele ideal todo. Perceba que a própria escravidão ela perdura porque os escravizados eram enxergados justamente como coisas, ou seja, era um mero objeto à mercê do senhor, enquanto eu era um humano, detentor desses objetos, ele servia justamente para perpetrar, desculpa, essa condição de escravidão, né? Essas acepções elas são obviamente bem deturpadas, justamente porque o fato de existir como ser humano
faz com que eu exista como pessoa. Então, o ser humano não é um valor, é um fato. Enquanto pessoa, sou ser humano. Essa compreensão ela vem ajudando a embasar os direitos humanos desde muito tempo. Passar o slide. Eu esqueci de pular, então esse é um slide meio que uma citação. E agora a gente parte para o segundo ponto desse texto, né? Esse segundo ponto ele vai tratar da Segunda Guerra e da internacionalização dos direitos humanos que provém da Segunda Guerra. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, diz que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Esse é o artigo 1º e ele serve justamente para iniciar aquela declaração. A Segunda Guerra Mundial ela foi, sobretudo, uma consequência da ação de 3 potências, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial. Todas elas invadiram territórios em detrimento do respeito ao que se entendia como direito internacional. Mas não são os projetos expansionistas que vão marcar essa Segunda Grande Guerra, mas, sobretudo, a afirmação de discursos de superioridade e todo um projeto de limpeza étnica que foi promovido pelo nazismo, principalmente. Entre as principais características desse regime nazista, a gente consegue destacar a sua concepção de uma raça superior, um rótulo que eles atribuíam à raça ariana, né? Aquela raça branca e perfeita que teriam se perpetuado naquela linhagem sanguínea dos povos germânicos e aí dando origem ao Estado alemão. No nazismo, há a construção de uma identidade alemã que se baseava em um discurso que tinha duas vertentes bem distintas. A busca de um fundamento científico para essa supremacia e o projeto de desconstrução da identidade social dos grupos identitários que não se encaixavam nesse projeto de identidade alemã. O fundamento científico dessa supremacia ele se pautava no uso dos estudos eugenistas e essa ideologia ela deu origem às leis raciais de Nuremberg, promulgadas antes da Segunda Guerra Mundial, que já estabeleceram várias discriminações normativas contra os judeus. Essa desconstrução da identidade social foi bem complexa e diversificada, porque ela se baseava em discursos que pejorativizavam os judeus, difundidos através de cartazes públicos, rádio, cinema, nas próprias salas de aula e nos jornais, que teve justamente como uma grande consequência o Holocausto, que foi uma perseguição sistemática do Estado para com o propósito da aniquilação, principalmente de judeus europeus, mas também de ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, etc., promovidos pela Alemanha nazista e seus aliados, nesse período que compreendeu mais ou menos entre 1933 e 1945. Daí, a gente percebe que o surgimento dos direitos... Daí a gente percebe o surgimento do direito internacional dos direitos humanos, justamente porque essa promulgação ela constitui um movimento extremamente recente na história, surgindo a partir do pós-guerra, que surgiu como resposta aos atos de perseguição, morte e torturas cometidos durante esse regime nazista. Daí há aquele esforço conjunto de reconstrução dos direitos humanos, justamente para que servisse como um paradigma e um referencial ético que orientasse uma ordem internacional vista na contemporaneidade. No pós-guerra, houve a priorização de se converter os direitos humanos como se fosse um tema legítimo de interesse comum a toda a comunidade internacional, e isso implicou em vários processos de universalização e internacionalização desses direitos, né, que permitiram a formação de um sistema normativo internacional de proteção de direitos humanos, seja no âmbito global, seja no âmbito regional, como também de âmbito bem geral e específico, que se inspiraram nos direitos fundamentais constitucionais. A gente vê que decorrem desses direitos humanos, desse direito internacional dos direitos humanos, várias constituições espalhadas pelo mundo. A sistemática internacional serve justamente como uma garantia adicional de proteção aos direitos humanos, visto que ela institui vários mecanismos de responsabilização e controle a nível internacional que são pertinentemente acionáveis quando o Estado se mostra falho ou, por exemplo, omisso na tarefa de implementar todos esses direitos e liberdades fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948,
fortaleceu bastante o movimento internacional pelos direitos humanos. A declaração, que pretende ser o ideal comum, digamos assim, define pela primeira vez nessa história inteira da humanidade os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais que são fundamentais e que são pertencentes, digamos assim, ou seja, podem ser tutelados por todos os seres humanos, devendo esses seres humanos desfrutarem desses direitos. A declaração, juntamente com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e em adicional com 2 protocolos opcionais, que foi o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, juntos formaram a Carta Internacional de Direitos Humanos. Ao ratificar os tratados internacionais de direitos humanos, os estados eles se comprometem a tomar medidas nacionais e aprovar leis consistentes e coesas com as obrigações desses tratados. Nesse sentido, o Estado passa a consentir no controle e na fiscalização da comunidade internacional quando, em caso de violações a direitos fundamentais, as respostas das instituições nacionais se mostram insuficientes e falhas, ou até por vezes inexistentes. Na verdade, em alguns momentos, o próprio Estado passa a ser um agente provocador dessas violações. Portanto, tenho como concluído essa parte. E passo a palavra agora para a Gabriela, que irá exibir o próximo slide. Boa noite. Vou apresentar agora, só um momento. Tá dando para ver, né, certinho? Tá sim. Tá. Qualquer problema eu falo. Certo. Então, beleza. A gente vai começar a destrinchar sobre os desafios ao direito internacional público. Nesse ramo, assim, a gente vai dissertar principalmente sobre a cidadania, a soberania e o Estado no século XXI, e qual é a ligação desses 3 nexos, assim, com os direitos humanos. Daí, a gente vai no nosso ponto de partida inicial, que é sempre a Declaração Universal de 1948. Então, com essa declaração, a gente vê que os direitos humanos eles começaram a ser internacionalizados. Então, eles são direitos que, de fato, são universais e válidos em qualquer parte do mundo. Não importa o estado que você está, você tem direitos que são inatos e devem pertencer a você simplesmente pelo fato que você é humano. Então, a grande problemática aqui é que, na Declaração da ONU de 48, foi adotada num período em que muitos estados ainda eram colônias, ainda estavam na situação de colônia. Só que daí o que acontece? Em 93, a gente vai ter a Conferência de Viena, que vai ser adotada por países que consensualmente, ou seja, eles já não estavam mais na condição de colônia, e aqui vem para a gente solucionar certos problemas, certos imbróglios que estavam tendo com os direitos humanos, principalmente no que tange o âmbito de soberania de Estado. Só que para a gente entender qual é o grande problema da soberania com os direitos humanos, a gente precisa primeiro entender o que é a soberania. E daí a gente vai ver que a soberania, se você for resumir a soberania de uma forma bem simples, soberania significa poder de mando do Estado. Então, dessa forma, a gente pode dividir a soberania em soberania interna e soberania externa, na qual a soberania interna é o poder de mando do Estado, que, ou seja, você como um indivíduo, você só vai obedecer àquele determinado Estado X porque você está sob o mando dele. Não existe nenhuma outra autoridade que tenha o mesmo nível de poder político, que emana o mesmo nível de poder político. Você tem que obedecer àquela ordem na qual você está inserida. E a soberania externa é você compreender o Estado como se fosse uma espécie de organismo mesmo, um ser humano, na qual vai se relacionar com outros estados. E esses estados, eles são pautados numa relação de igualdade. Então, isso é mais ou menos a divisão de soberania interna para a soberania externa. Daí, a gente vai ter as características dessa soberania. A gente vê que essa soberania, ela é de natureza absoluta, ou seja, dentro de um determinado estado, você só vai ter uma nação soberana.
não pode coexistir duas nações soberanas, sobre o risco de que uma não é soberana, tipo aquele conflito de Israel e Palestina, de certa forma. Você também tem que a soberania, ela é inalienável, então ela não pode ser nem transferida nem renunciada. Ela também é indivisível, você não pode, obviamente, dividir a soberania, somente um Estado vai exercê-la dentro do seu território. E também ela é imprescritível, porque ela não é limitada no tempo e ela também não vai se extinguir. Daí, a gente tem que o exercício dessa soberania se dá por 3 vias. A jurídica, que é na qual o Estado ele tem independência total para definir e criar seu conteúdo normativo. Então, por exemplo, o Brasil ele não se submete a nenhum outro Estado para criar leis, para criar decretos, para criar portarias. Isso se chama soberania jurídica de certa forma. Mas também essa soberania jurídica não se limita a somente, o Brasil tem que criar. O Brasil ele é soberano também no fato que ele pode incluir dentro do seu ordenamento jurídico certos tratados, certas convenções internacionais, e isso não fere sua soberania de forma alguma. Afinal, ele mesmo, dotado do seu poder de mando, vai incluir aquela legislação, aquele tratado, aquela convenção dentro do seu ordenamento jurídico, como propriamente a Carta de 48, a Carta da ONU. Também tem a soberania econômica, que o Estado, mais uma vez, ele é capaz de definir os instrumentos necessários para a administração da atividade econômica de forma independente. Então, não vem nenhum outro país ditar como o Brasil, por exemplo, vai fazer sua administração pública. Também a soberania política, na qual o país, o Estado, ele vai definir seu sistema político, a forma na qual o voto vai ser exercido, a forma do sistema eleitoral. Todas essas 3 vias compõem o exercício da soberania. Daí, a principal problemática daqui é que muito se fala na crise da soberania, porque a soberania, de certa forma, estaria em crise. Como a gente já falou, que o Estado ele é dotado de um certo poder de mando e, ao mesmo tempo, na nova ordem mundial, com os direitos humanos, você vai ter meio que uma dupla convivência, tanto do Estado, o Estado soberano, o Estado que emana sua legislação, suas ordens, você vai ter esse mesmo Estado tendo que obedecer a certas emanações internacionais. Então, muito se questiona no fato de que seria esse Estado soberano, esse Estado estaria, de certa forma, perdendo sua soberania ao se submeter a certos tratados ou a certas convenções. Então, essa crise na soberania a gente pode explicar por 4 fatores. Então, as condições de operação da economia que limitam a eficácia de políticas monetárias e fiscais, conjunto de regimes e organizações internacionais que foram criados para administrar a atividade internacional dos Estados e que possuem poderes normativos. Então, mais uma vez, aquela coisa de um Estado se submetendo ao poder de uma organização internacional, por exemplo. Você também vai ter a oposição do conteúdo das normas internacionais às normas internas. Mais uma vez, o Estado ele vai ter seu próprio poder de mando de emanar legislações, normas jurídicas que, por sua vez, podem meio que confrontar com outras emanações internacionais. Daí também você vai ter certos blocos de poder, por exemplo, a título da OTAN, que vai definir a própria ideia do Estado. Então, a OTAN é meio que uma associação militar de Estados. Isso meio que rompe com a própria lógica do Estado, sabe? Porque não vai ser só um Estado unitário, você tem meio que vários Estados juntos formando um grande bloco. Então, tudo isso meio que, dentro da nova ordem internacional, meio que corrompe ou subverte os pressupostos do Estado moderno, no qual a principal característica do Estado moderno é ser dotado de soberania. Então, todas essas novas características que são implementadas no pós-guerra com a criação da ONU, com a emanação dos direitos humanos, vão ser colocadas à prova ou vão ser meio que formas de subverter
essa concepção tradicional de Estado moderno. Por isso que a gente fala em crise na soberania. Daí, outro fator que vem para fazer meio que uma problemática, uma antítese a tudo isso que a gente está falando dos direitos humanos, a gente tem como é que a cidadania ela vai ser exercida. Então, a gente vê que a cidadania, depois das grandes revoluções, na época moderna, ela vai ser atribuída em função da nacionalidade. Só que o que é a cidadania propriamente dita? A cidadania ela é uma qualidade política, ou seja, que ela vai ser exercida também de uma forma política, ou seja, um cidadão ele tem o direito de escolher seus representantes, ou seja, por meio de votações, por exemplo. Você também tem uma forma civil. No caso, o cidadão ele é dotado de direitos e deveres dentro de uma ordem jurídica. Então, por exemplo, se o poder público faz algo que não me agrada, de certa forma, eu tenho o direito de fazer uma petição para informar esse poder público que ele está, de certa forma, prejudicando. Ou você também tem uma forma social da cidadania, que é basicamente você vai ter certas garantias proporcionadas pelo próprio Estado, que ele vai meio que dar aos seus cidadãos para que esses possam usufruir da sua condição de ser humano. Então, você vai ter direito à saúde, você vai ter direito à educação, coisas desse tipo. E, por outro lado, a nacionalidade é uma sensação de pertencimento a determinado território. Só que aí é a grande problemática da questão. Por quê? Porque atualmente a gente atrela a cidadania à nacionalidade. Então, por exemplo, você só exerce certos direitos se você for cidadão, se você for nacional de certo estado. Só que isso é uma total contraproducência com o próprio direito humano, com os próprios direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles preconizam a universalidade. Ou seja, são direitos que vão ser exercidos independente de onde você está, independente de quem você é. Então, aqui, essa questão da cidadania com a nacionalidade e o usufruto de direitos, eles vão ser meio que uma antítese mesmo a toda a ordem dos direitos humanos. Porque, imagina, se você é uma pessoa que não pertence a nenhuma pátria, você é uma apátrida, ou você é um imigrante ilegal, como é que você vai usufruir de certos direitos humanos se você não tem a capacidade de adquiri-los, se na ordem jurídica que você está, por exemplo, você não tem o direito de usufruir, sabe? Então, por exemplo, um imigrante ilegal aqui, ele pode ser sujeito a retorno para o país de origem, entende? Então, esse é o grande imbróglio que tem na nova ordem mundial, que, por sua vez, vai se sobrepor à caracterização dos direitos humanos. Então, acho que é isso. Então, é isso. Qualquer coisa, pode falar com a gente no privado. E é isso. Vou acabar a apresentação. Espero que você tenha gostado.